e eu estava fazendo as contas aqui, nós estamos há 4 dias de completar 7 meses já desse conflito entre Israel e o Hamas. E em que pese as últimas ponderações e as últimas previsões aí dos especialistas de que estamos diante de uma possibilidade de um cessar-fogo ou mesmo do fim do conflito, inclusive a gente viu essas perspectivas aí já fazendo algum preço no petróleo, na última semana especialmente, a gente ainda vê também vamos dizer assim, uma mudança de conflito em relação a uma mudança do conflito para outros locais fora exatamente da faixa de Gaza, como, por exemplo, nas universidades americanas, com manifestações pró-Palestina, pró-Israel, inclusive algumas manifestações bem violentas recentemente a gente vendo, e também fazendo com que isso sirva de argumentos políticos para os dois lados, tanto dos candidatos mais à esquerda quanto dos candidatos mais à direita, não só nos Estados Unidos, como globalmente. Qual a análise que o senhor faz atualmente de como está esse conflito, em que fase que nós estamos como um todo, na sua opinião, e dessa bandeira, né, digamos assim, adotada aí politicamente em relação a esse tema? São dois assuntos bem difíceis de tratar, porque justamente os dois implicam aí uma série de perspectivas que podem ser conflitantes. O fato é o seguinte: em primeiro lugar, na questão do acordo de paz, se espera que haja um acordo de paz, e obviamente que a gente nota aí que o acordo de paz, como tem sido vendido pelo secretário de Estado Antony Blinken, é uma maravilha, e que o único que está atrapalhando o acordo de paz é o Hamas. Então, esta questão de narrativa, né, nesse processo todo, é sempre muito complexo e sempre muito complicado, justamente porque se tenta criar aí uma obrigatoriedade da ação de cada parte com relação àquilo que entendem os principais países que deve ser a atuação deles. Mas o fato é de que a grande questão é se Netanyahu vai se convencer desta negociação e se vai, de fato, de parar com a tragédia que tem acontecido em Gaza. E aqui é importante dizer uma coisa, enfatizar. Os erros do governo, a condenação dos erros do governo de Israel nesta atuação de punição coletiva, como reconhecido internacionalmente, não significa que haja aí uma condenação ao povo, não é? Porque às vezes a gente nota que se tenta confundir o governo de Israel com o povo judeu e se querendo dizer aí que se opõe ao governo de Israel, estou necessariamente adotando uma posição antissemita. Não, a questão é de que o governo tem interesses e esses interesses não são aí aqueles que esses interesses de alguma forma ultrapassaram aquilo que nós temos entendido ao longo do processo como limites do razoável. E é por essa razão que existe essa condenação toda, e até mesmo a ação com relação ao Irã e também toda essa situação gera aí uma certa instabilidade regional que se reflete globalmente. Então esse é o primeiro aspecto, que a gente depende aí muito de como Netanyahu pretende administrar um cessar-fogo que pode representar para ele uma derrota política. E esse é um fator importante a levar em consideração. Agora, com relação às manifestações dos estudantes, a gente sabe que cada geração universitária tem aí a sua época de manifestação com relação a alguma bandeira que lhes afete e que seja aí importante para eles. Nós tivemos o Maio de 68, o Brasil teve os caras pintadas na década de 90 com o governo Collor. Então a gente vai vendo que de tempos em tempos existem as manifestações da juventude com relação a algumas coisas que eles entendem aí serem incoerentes. E de fato, quando nós olhamos para a atuação do governo Biden neste processo todo, a única coisa que a gente observa é uma enorme incoerência, não é? No sentido de que afirma, por um lado, que quer a paz, mas não libera ali os corredores humanitários e continua, não é, nesse processo de fornecimento de armas ao governo de Netanyahu.
e isso gera uma certa inquietude nesta parte, né, na juventude, que tem ali aqueles que apoiam a ação do Estado de Israel e aqueles que apoiam ali a situação da população em Gaza. Não necessariamente do Hamas, porque eu acho que muita gente nem sabe o que é o Hamas, como atua, mas é justamente o fato de que nós vivemos em época de mídias sociais, em que as imagens são difundidas muito rapidamente e os governos não conseguem mais conter as narrativas. Então, antigamente, você só ia ver essas coisas dali uma semana, 2 semanas nos jornais, e até aí os governos teriam controlado a narrativa. Hoje em dia, com uma câmera de telefone, de um smartphone, você não consegue conter mais isso. E é por essa razão que gera estas reações mais imediatas. Então, a questão aí que a gente observa nas universidades americanas tem muito a ver com esta revolta, né, da juventude, que também se encontra num momento muito complicado, né? Não há dúvida que a geração atual está deixando para as novas gerações um mundo pior do que encontrou, e isso não sou eu que estou falando, não. A diretora-geral do Fundo Monetário Internacional, a Christine Lagarde, muito tempo atrás, já dizia que é a primeira vez na história em que uma geração lega para a próxima um mundo pior. E esta é uma grande realidade, e esses jovens estão recebendo este mundo com uma situação muito difícil. E é por essa razão que a gente vai notando esta polarização que começa na política e que continua aí se alastrando e que fica difícil de conter. Marcos Vinícius de Freitas, professor de Relações Institucionais, muito obrigado, internacionais, muito obrigado por estar aqui com a gente nesta sexta-feira. Um bom fim de semana. Obrigado, prazer estar com vocês sempre.